Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Tapa na Cara, desfitinizando a sua saúde. Como vocês já sabem, eu sou o Ricardo Kazaki e hoje comigo, como sempre, David Rubner. Tudo bem, David? Tudo bem, garoto? E aí, como é que está? Tudo ótimo. Preparado para mais um podcast? Oxi, sempre. Nasci preparado e nem sou nordestino. Ô, louco. Então tá bom. E Calil Júnior também. E aí, Calil, tudo bem? Bem, Ricardo, tudo bem, David? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, Tudo você? ótimo. Tudo bom. E, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que, gente, eu sempre falo para vocês, né? A gente vai falar dos efeitos do dormir pouco sobre a sua saúde. E o que eu falo para vocês? Que é sempre importante o quê? Descansar, né? Descansar é tão importante quanto treinar. Então a gente vai falar um pouquinho dos efeitos do dormir pouco sobre a sua saúde. Como que vai afetar, e não só na relação do seu treino, mas como vai afetar no seu dia a dia, na sua saúde, como isso pode te afetar realmente. E nosso primeiro efeito, quem vai falar pra gente é o David. David, como que você pode falar pra gente que afeta a saúde, nossa saúde, o dormir pouco? Bom, Ricardo, eu vou começar com aquela máxima, né? Dormir é importante, tanto quanto comer, tanto quanto treinar e tanto quanto cagar também. Né? Dormir é muito importante. Por quê? E filosófico. Eu também achei profundo, né? Temos um Pois poeta é. aí, não? Pois é. Eu vejo uma ironia de longe, mas ok. Não sei porquê. Né? Jamais. Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. Daqui a pouco tem o Nunca sou textinho eu. dele lá no Instagram. Só falta o dele agora. Então, galera, vamos lá. Um dos problemas, tá? São bastante. A privação de sono, o sono irregular, desencadeiam muitos problemas. A gente selecionou alguns para falar para vocês. E pode ser também que a gente fale mais em outro podcast ou em outros podcasts, tá? O primeiro que eu quero falar é ajuda a desenvolver obesidade. Mas só a falta de sono desenvolve? Não. Hoje nós sabemos que a obesidade é multifatorial. Um dos fatores é o sono que está prejudicado. Por quê? Durante o sono, nós temos uma recuperação do nosso organismo, do nosso sistema endócrino, fisiológico. Se você tem privação de sono, esses hormônios, obviamente, talvez não todos, mas grande parte, não vão se regular, não vão se estabilizar. Dois dos hormônios bem conhecidos, que auxiliam bastante no desenvolvimento da obesidade, é a leptina, que é um hormônio responsável pelo controle da saciedade. Ou seja, você comeu, se alimentou, se satisfez. Esse hormônio entra em ação e fala para você, ok, está bem, não precisa comer mais nada. Estou satisfeito, estou saciado. O outro hormônio que nós podemos dizer assim, a grosso modo, que é antagonista, é o contrário da leptina, é a grelina. A grelina é um hormônio que desencadeia mais fome, mais necessidade de comer. Quem já teve aquela sensação... Vivemos, né? Pois E é. aprendemos a domá-la. Quem já teve aquela sensação de dor no estômago assim por fome, né? Você está precisando comer, se alimentar de alguma coisa, e eu não estou falando da sensação de suor ou de queda de pressão, que isso pode ter outros fatores. Estou falando daquela dor que dá no estômago da fome. Geralmente é a grelina atuando, dizendo para você, tipo, preciso comer, preciso comer, preciso comer. E ponto final. Vai comer. Você tem fome, você tem fome, você tem fome. Exatamente. E o que o sono atrapalha, o sono ruim atrapalha na produção deles?
Como eu já disse antes, a leptina é a saciedade. A leptina, geralmente, ela é regularizada enquanto estamos dormindo, tá? Ah, mas tem alguma liberação de grelina? Pode até ter um pouquinho, mas a grelina não é necessariamente produzida durante o nosso sono. Porque se você tem um sono ruim, obviamente você tende a comer mais, porque você não se recuperou, você precisa de mais energia, você precisa consumir mais. Então a grelina se dispara no seu organismo mais vezes, ok? Ou seja, Maravilha. grelina, ela faz o quê? Se a produção de leptina está menor, porque você não dormiu bem, você tem um disparo da grelina. Aí você tem aquela sensação de tipo, eu necessito comer a plantação do tamanho do estado de Idaho nos Estados Unidos, porque senão eu vou comer o planeta inteiro. Basicamente era isso que eu ia falar. Você nunca vai ter vontade de comer uma saladinha quando você tá com um hormônio desse no teu corpo, cara. Você não vai querer comer tipo um grelhadinho de frango, não. Você quer comer uma pizza, você quer comer uma coxinha, você quer comer um pacote de bolacha doce. Entendeu? Pô, sacanagem. Sextou e você falando esses alimentos aí. Oi? Sacanagem. Sextou e você falando esses alimentos aí. Pois é, final de semana chegou. Uhul! Tipo isso. Então vamos lá. Vamos explicar para a galera. Se a gente dorme pouco, a gente tem uma maior produção da grelina, que provoca a fome. Se a gente dorme direitinho, lá pelas 8 horas por noite, a gente tem uma maior produção da leptina, que é o hormônio que controla a saciedade. Exatamente. Então induz a gente a comer menos. Então nisso a gente consegue controlar a nossa alimentação, tendendo a não gerar obesidade nas pessoas. Dentro deste fator, sim. Dentro deste fator, obviamente. Nós sabemos que temos outros fatores que geram a obesidade. Como você disse, a obesidade é multifatorial. Esse é um que ajuda no controle da obesidade. Exatamente. É que é meio que um círculo vicioso, né? Quase não sei a palavra. Porque se você dorme mal, você começa tenta de novo, comer, calma. né? Você dorme mal, você tem mais produção de grelina. Aí você vai comer mais, tendendo a alimentos mais gordurosos. E aí, consequentemente, por ter alimentos piores na tua rotina, você vai tender a ter uma noite de sono mais difícil, porque você vai precisar, né, consumir esse alimento que está no teu organismo. Aí, consequentemente, você vai dormir mal de novo. E aí você vai ter outro aumento de grelina. Aí você vai comer pior. E isso acaba virando um círculo vicioso, o que leva as pessoas, junto com outros fatores, à obesidade, que é o que a gente está falando aqui. Perfeito. Acho que ficou bem claro aí pro pessoal, né? Assim espero. A explicação ficou bacana. Se não ficou, eles podem perguntar. A gente tira dúvidas. Com certeza. Então vamos lá, a gente vai partir agora para o nosso segundo tópico. Pessoal, outro efeito da falta de sono no nosso corpo é a diminuição da imunidade. A gente tem uma baixa imunidade quando a gente dorme pouco. A gente fica mais suscetível a doenças. Por quê? Durante o sono, nosso corpo produz os leucócitos e os linfócitos, TCD4. O que são isso? São as células, esses leucócitos e esses linfócitos, são as células que combatem as doenças no nosso corpo. São as células de defesa do nosso corpo. Quando a gente dorme pouco, quando a gente não entra no nosso sono REM, que é o nosso sono profundo, aquele nosso sono que a gente realmente descansa, a gente entra naquele estado gostoso de sono, nosso corpo acaba ficando em alerta. Quando o nosso corpo está nesse estado de alerta, a gente acaba tendo uma superprodução dessas células de defesa. Só que, nesse momento, tem essa superprodução, mas nosso corpo não tem o que combater, certo? E aí, como a gente tem essa superprodução, não tem nada o que combater, essas células acabam
se autodegenerando. Não vai, elas não ficam no nosso corpo, elas acabam sendo eliminadas, sendo destruídas e gerando acabam sendo eliminadas e acabam chegando a níveis abaixo do que estavam antes. E nisso nossa imunidade fica mais baixa do que estava antes. Tanto que tem estudos que comprovam que pessoas que dormem menos de 5 horas por noite estão até 5 vezes mais propensas a terem gripes e resfriados. E já aproveitando o gancho das gripes e dos resfriados, imunidade baixa você já viu, né? Como nós estamos não no auge, mas estamos ainda no meio de um problema viral mundial, que é o caso do corona. Se você dormir pouco, baixou sua imunidade, você fica muito mais susceptível a esse vírus. Não só ele, todos os outros que também estão por aí, porque hoje o foco é ele, mas a gente esquece que muito tem por aí H1N1, tem inúmeros vírus que estão circulando aí, a gente às vezes nem lembra mais dele, porque o foco agora, nesse momento, é o corona. Exatamente. Não, e é engraçado falar, porque muita gente, até alunos aqui também, chegam assim, ai, nossa, tô dormindo mal e eu tô com... Brotou a herpes que eu não tinha desde a adolescência, brotou algum outro tipo de situação autoimune que é derivado também de uma baixa imunidade, né? Não só gripes e resfriados, a gente tem diversas doenças que se alojam no nosso sistema devido à falta dessa imunidade, né? Então a falta de sono priva essas produções que o Ricardo falou, colaborando bastante aí para doenças e inflamações no nosso organismo. Sim, você fica suscetível a qualquer tipo de doença. Eu trouxe os dados relacionados a gripes e resfriados, mas você está suscetível a todos os tipos de doenças. Perfeito. E lembrando, galera, que ao contrário do que muita gente pensa, o vírus do herpes, todos nós temos ele no organismo. São poucas pessoas no planeta que não têm ele alojado no organismo. Mas ele pode se desenvolver ou não de acordo com a sua imunidade. Então, pessoas mais suscetíveis, com a imunidade baixa mais vezes, ou por má alimentação, ou por um sono ruim, ou por um estresse acalorado, geralmente elas acabam tendo um sistema imunológico deficitário e aí o herpes ataca. Perfeito. Exatamente. E agora nós vamos no efeito que a falta de sono pode causar na nossa saúde. E quem vai falar pra gente é o David. It's me, Mario! Não, é David. Sorry. It's me, David! Tá. Bom, gente, uma outra coisa que eu acho que a maioria das pessoas não quer também, principalmente essa geração, como eles falam mesmo, a millennials, né? E a geração mais antiga também, que é o envelhecimento precoce e a perda crônica da sua memória. Sim, a privação de sono pode causar isto também. Lembra que eu falei lá no início que durante o sono nós temos a regulação dos nossos hormônios? Então, durante o sono também temos a regulação de GH, hormônio do crescimento. E quando nós estamos, o nosso corpo percebe, como o nosso cérebro começa a perceber que está anoitecendo, ele já começa a liberar a melatonina, que é um hormônio para acalmar você e preparar você para o repouso, tá? Então, gente, melatonina, ela não é necessariamente para dormir. Então, não adianta você ficar tomando comprimidinho, se viciando em comprimidinho de melatonina, porque a melatonina ela é produzida pelo seu próprio organismo a partir do momento em que ele percebe que
está anoitecendo e você está começando a se preparar para relaxar. Então, seu corpo vai liberando aos poucos na sua corrente sanguínea, você vai ficando mais sonolento, mais, entre aspas, cansado para dormir. Ela pode ser produzida durante o sono? Sim, ela continua sendo produzida para continuar te relaxando e você mantendo suas funções enquanto dorme, tá? Esses dois hormônios são reparadores também, favorecendo então a restauração de produção de novas células no nosso corpo. Então, pessoal, pouco sono, menos produção de hormônios, gerando envelhecimento precoce. Nós sabemos também que envelhecimento precoce está intimamente ligado a radicais livres, tá? Nós podemos falar no próximo podcast, continuando sobre sono e saúde, o que são exatamente esses radicais livres, esmiuçar para vocês algumas informações sobre eles. Mas guardem isso. O sono ruim, o sono não reparador, favorece a ação dos radicais livres no seu organismo. E favorece também um hormônio muito conhecido, principalmente de quem vive na cidade grande. Não que no interior não tenha, mas na cidade grande, com certeza, esse hormônio, assim, ele é o top first do topster da lista. Esse é o nosso... Falou pouco. Esse é parça. Vou embora, Junto então, gente. de noite. É que eu fiz homenagem à queridona. Esse é o hormônio da moda, né? Hoje em dia. Esse é o hormônio da moda, que é o nosso querido cortisol. Ah, que bonitinho, que fofinho. Soltem fogos para ele. Vocês estão muito bons, cara. Barulho. É muita melatonina ele... no cérebro já. Ah, essa hora, né? Falta, né? Falta, o corpo tá ligado ainda. A essa hora, meu filho, já viu. O cortisol, ele influencia negativamente na produção do colágeno. A gente sabe que para ter uma pele vistosa e firme, a produção de colágeno ajuda. É claro que com o passar dos anos, todos esses hormônios, tudo isso que a gente está falando, tem a sua diminuição natural de produção, pois o corpo entende que não precisa mais daquela produção excessiva. Mas se você tem um sono ruim, se você tem uma alimentação ruim, você já não pratica exercício físico, não pratica nenhum tipo de atividade, imagina a merda que você está fazendo pro seu envelhecimento, né? É aquele famoso, eu tenho só 40 anos, nossa, mas você aparenta uns 60, hein, querido? E eu já vi casos que acontecem. Ah, tem bastante. Graças a Deus não é. Ainda bem que eu tô novinho. Eu tô quase nos 40. Mas o corpinho tá quase nos 50 já. Jesus! Ainda bem que Isso é uma quando a pessoa que tá cuidando da saúde, que tá falando sobre saúde, né? Que bacana. Exatamente, né? Que legal dessa parte. Não, eu tô cuidando. É bem importante. É óbvio que ao longo da vida a gente vai perdendo mesmo essa produção de hormônio e a gente vai reduzindo essa quantidade e a gente vai envelhecendo, tá? Isso é normal, né, do nosso corpo. A gente acaba produzindo menos células e aí vai o processo de envelhecimento natural do organismo. O grande lance é que se você priva o sono, você está apenas acelerando esse processo. Então, você vai ter um envelhecimento precoce, você vai ter perda crônica de memória, porque isso também influencia em todo esse processo neural, você vai ficar mais enrugado, e aí é só ladeira abaixo. Né? Aí você vai ter que ficar correndo atrás de cirurgia plástica para poder recuperar o tempo perdido. E aí fazer cirurgia plástica sai bem mais caro do que simplesmente você ir treinar e fazer atividade física. Se você botar na balança, custo-benefício da atividade física é bem melhor do que da cirurgia plástica. E vamos falar, dormir é legal, cara. Dormir é gostoso. A gente só tá pedindo pra você dormir. Exatamente. É só isso, tipo... A gente só tá pedindo pra dormir. Tudo bem que eu
tudo bem que eu prefiro comer, mas dormir é gostoso também. Eu também prefiro comer e tal, mas é que, tipo, cara, é só dormir, entendeu? Mas dá pra fazer os dois. Mas não ao mesmo tempo. Olha, eu já vi. Mas aí você tem um momento de comer. Você tem um momento de comer e tem um momento de dormir. Eu já vi. A gente tinha que arrumar um jeito de juntar viva que eu já vi alguém comer e dormir ao mesmo tempo. Tem até Nossa foto. Senhora! Tem até foto. Só a mastigada de lado assim, cabecinha pra baixo. É sério, não tô brincando. Não. Nossa Senhora, Jesus. É real, não tô brincando. Mas então, pessoal, é assim. Se vocês pararem para analisar, são dicas simples. São dicas que todos deveriam fazer. Mas vocês ficam aí esperando um milagre. Não tem milagre. Você é o milagre. É fazer o básico, né? É fazer o básico. E bem feito. A gente pede 3 coisas pra galera. Come direito, treina e dorme. Só isso. Você já vai resolver 80% dos seus problemas. Com certeza. Exatamente. E 80% deles também. Além de resolver, você previne alguns bem legais. Exatamente. Perfeito. E aí, pessoal, a gente tem aqui mais um efeito que a falta de sono pode causar sobre sua saúde, que aí o Calil agora vai falar pra gente. Então, galera, dormir é o processo primário de restauração energética do nosso corpo. Tá? Então, literalmente o exemplo do celular na tomada é clássico. Você vai lá, você quer carregar a bateria do seu celular, você vai lá, pluga na tomada, deixa a noite rolando, você acorda, a bateria está cheia. Exatamente o mesmo com o nosso corpo. Então, quando a gente deita na cama, é para a gente recuperar as energias, tanto mental quanto física. E a privação do sono, ela promove uma falta disso, na verdade, né? Então, você acaba não restaurando aquilo que você precisa e, ao longo do seu dia, você vai ficar muito mais cansado e com muito mais fome, como a gente já abordou lá no primeiro tópico. Mas por que, né, que a gente fica... o David já deu o spoiler da razão, né? O nosso bom e velho amigo do cortisol, que sim é parceiro, tá com a gente quase o dia inteiro, praticamente, para quem mora em São Paulo, principalmente. Mas o que acontece? Só para vocês entenderem, o cortisol é o hormônio do estresse. Mas a gente desenvolveu esse hormônio por quê? Nos primórdios, quando a gente estava lá, no início da nossa jornada humana, cavernas, homens primitivos, a gente tinha uma situação que era a seguinte: ou você corre ou você morre. Tá? Era mais ou menos essa situação que a gente vivia. E o cortisol foi desenvolvido para isso. Então, ele dá um pico de estresse no seu organismo que vai aumentar a adrenalina, que vai aumentar outros hormônios para você entrar numa situação de vida ou morte. Então, quando a gente priva o sono, quando a gente deixa de dormir, a gente aumenta esse hormônio no nosso organismo e a gente fica nessa situação. Ou eu corro, ou eu morro. E aí, isso impede do seu corpo relaxar durante a noite, né? Então, consequentemente, você fica mais tenso, você fica mais nervoso, você fica mais estressado, você não relaxa e ao longo do seu dia, você vai ter mais fadiga mental e mais fadiga física. Então, além de você poder desenvolver obesidade, você perder a imunidade, você vai envelhecer mais rápido, você vai viver cansado. E aí entra num acréscimo aí de dica extra, que quanto mais fadiga você tem física, mais você vai comer. Porque o alimento é a segunda fonte energética primária. Então, se você vai comer mais, você vai engordar mais. Vocês entenderam a cadeia de reação que a gente está querendo mostrar aqui para vocês? O grande lance do processo, o tão importante que é dormir? Aquela pausa, né? Aquele silêncio. Perfeita colocar. É para ver se o povo dorme. Termina de ouvir o podcast e aí depois pode dormir. É claro que é depois do podcast.
Sem dúvida. E, pessoal, assim, tem muita gente que fala, né, que o ideal realmente é dormir 8 horas por dia. A gente sabe que os estudos mostram, não tem um número exato, é uma média, 8 horas por noite para as pessoas. Mas não tem um número exato para cada pessoa. Tá? Tem pessoas que precisam dormir mais para recuperar-se, ou pessoas que precisam dormir menos para se recuperar. Mas se concentrem, durmam, descansem para se recuperar bem para o dia seguinte, para ter a liberação de hormônio ideal para o dia seguinte. Então, tentem dormir 7, 8, 9 horas, caso seja necessário para a sua completa recuperação. Sim, exatamente. E aí vale Muito aquelas bem. dicas básicas, né? Reduzir um pouco a intensidade de luz depois, quando começar a escurecer. Eu vi uma frase muito legal um tempo atrás, que era assim: o ser humano é o único animal que, quando anoitece, liga o sol em casa. Você já pararam para pensar nisso? A gente liga um monte de luz, então a gente fica bombardeando luz o tempo inteiro, quando na verdade a gente deveria estar no processo de produção de melatonina para a gente poder acalmar e poder dormir melhor. Então, quanto mais luz a gente está ligado em cima da gente, menos estímulo a gente tem de querer dormir. Então, o nosso corpo ele vai responder a isso, e não é porque a gente quer ser chato, não evita celular, evita TV, evita luz forte, porque é fisiológico. A gente somos animais diurnos, então à noite a gente precisa descansar. Se a gente está dando estímulo de atividade, a gente não vai conseguir fazer isso. A questão não é nem, tipo assim, é claro que é fisiológico, mas não é só a questão de ser fisiológico. É uma questão que é de evolução. Cara, são milhões de anos de evolução e você está querendo mudar isso com alguns 1000 anos de história. Entendeu? Quanto tempo, se você parar para pensar, quanto tempo tem a luz? Há quanto tempo o ser humano dominou o fogo, né? Que foi a primeira luz que ele teve. A luz elétrica. Então, assim, você está querendo fazer uma briga de milhões de anos de evolução contra alguns 1000 anos de histórias, algumas décadas, né, milênios de história. Não vai dar certo. Não é que você não possa usar o celular, não é que você não possa ver uma TV, mas dicas importantes. Cuidado com a alimentação que está muito próxima ao seu horário de sono. Cuidado com a luz forte. Cuidado com o excesso de bebidas estimulantes, café, chás, energéticos, bebida alcoólica. Parece que não, mas bebida alcoólica é um estimulante também para algumas pessoas. Tá? Relativo àquele primeiro que a gente falou lá dos hormônios grelina, né, e leptina, olha que interessante que eu achei aqui. Um experimento realizado por Spiegel e Coles. A privação de sono em homens foi associada a um aumento de 28% nos níveis de grelina. Você imagina, 28% a mais de grelina sendo secretada. Diminuição de 18% nos níveis de leptina, resultando no aumento de 24% na fome e 23% no apetite. Ou seja, você percebe que ele comeu 2 vezes mais do que ele talvez precisasse? Adivinha onde isso vai parar? É complicado, né? Então, isso demonstra que a privação do sono pode alterar o nosso padrão, não só hormonal, como também o nosso balanço energético. Imagina para quem quer emagrecer. Pois é. Tá vendo como nada é por acaso? Não existe acaso. Existem escolhas. Ele tá falando que ele tá um Todo filósofo desequilíbrio hoje. que gera no seu corpo. Você tem que visualizar, palhaço. Mas você tá bom, brechas, o que eu faço o quê? Que uma leva brecha, mas é verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, dos efeitos. Hoje foi um pouquinho diferente, né? A gente falou um pouquinho dos efeitos que a falta de sono causa sobre o nosso corpo. Foi um pouquinho mais teórico até, hoje trazendo alguns dados para vocês.
Se ficou alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais sobre a gente também, vai lá no nosso Instagram, que é o @treino prático oficial. Quer saber um pouco mais sobre os nossos serviços? Entra no nosso site, que é o treinopratico.com.br. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda pergunta via Instagram, via site, Facebook também. A gente está com um canal no YouTube, também procura lá como Treino Prático. Pode mandar pergunta para a gente, que a gente responde, tá bom? Meninos, foi um prazer falar com vocês hoje e até a próxima. Foi uma honra, como O prazer sempre. foi todo meu, gente. Não esquece, a gente está tentando fazer o máximo possível de informação para ajudar vocês aí a melhorar a saúde. Só seguir a gente, compartilhar, chama amigo, manda para tio, tia, parente, filho, sobrinha, papagaio, para poder ajudar a gente a ajudar mais pessoas ainda, né? Ainda mais. Então, fica a dica aí para todo mundo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraço, galera. Bom descanso aí para vocês, meninos. Para você também. Falou, pessoal, e até a semana que vem com o nosso próximo episódio do podcast Tapa na Cara. Tchau, tchau. Falou! Tchau, tchau.